Olá, amores! Queria dizer que senti saudade, mas na verdade senti alívio. Eu me chamo Yasmin França, sou a criadora da Cristálias e hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha semana sabática. Queria que tivesse sido por mais tempo, sim, mas a vida precisa andar, as coisas precisam acontecer e os trabalhos precisam também se realizar, não é mesmo? Eu coloquei lá no Instagram uma enquete se vocês queriam saber como foi esse período que eu fiquei sem celular e como a maioria votou em sim, eu preferi vir aqui para contar para vocês como foi, porque tem muitas dicas boas. Bom, tudo começou um pouco antes do Natal, em que o meu celular começou a não querer carregar. E aí eu troquei de carregadores, eu testava tomadas e até a hora que ele decidiu voltar, eu falei, ok, voltou, menos mal. E conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo algumas dificuldades de novo nesse processo de carregar, até que um pouquinho depois, se eu não me engano, do ano novo, ele parou de vez. E aí eu que tava muito, uou, eu não quero parar de trabalhar, eu vou virar o ano trabalhando. Eu avisei a vocês de que eu não ia, né, parar os atendimentos, enfim, fui obrigada. E não é muito diferente quando o Mercúrio retrógrado vem, né? Eu sempre mergulho com tudo, eu sempre entro nessa de ir a 160 e quando eu vejo eu atolei em alguma parte minha ali que precisava ser vista. E enfim. E foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso, porque nesse período eu descobri muitas coisas sobre mim que eu ia deixando para depois, e é óbvio, no começo foi difícil porque eu tinha a exigência, a autoexigência de render, de fazer as minhas coisas, de me comunicar, enfim, fiquei com raiva, chorei, fiquei sem saber como fazer, ó, a Cleuzinha aqui de novo. E enfim, até a hora que eu entendi, eu senti muito forte de que eu não tinha que mexer, né? Tive até algumas oportunidades de fazer o conserto dele antes, mas eu sentia de não mexer e eu respeitei isso. E quando eu fiz esse processo de estar mais comigo, muita coisa aconteceu para me trazer de volta para mim, né? Eu já tinha começado um processo de meditação e eu consegui passar muitos períodos ao longo do dia meditando e fazendo esses reajustes internos, tirando coisas velhas de dentro de mim e entendendo também as atualizações que as redes sociais me exigiam, de que forma eu poderia trazer conteúdo para vocês, mas ao mesmo tempo respeitar o meu sentir, né? Não ficar me exigindo tanto. E isso é uma coisa muito impressionante para mim. Todas as vezes que eu fico restrita ao celular, né? Teve aquela vez que as redes sociais pararam, a, a volta para mim, pro meu melhor, é muito grande. Isso me assusta, porque mostra que a gente tem muita dificuldade de regular mesmo, né? A forma como a gente lida com as redes sociais. É muita informação ao mesmo tempo, é muita exigência, é muita cobrança, é muito tudo ao mesmo tempo. E você poucas vezes tem a possibilidade de filtrar aquilo que você está consumindo, aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Então foi um processo muito interessante para mim, justamente porque eu pude parar, olhar para a forma pela qual eu estava lidando com as minhas tecnologias, sejam elas as internas, as comunicações, sejam elas as externas, a forma como eu lido com as redes sociais, a forma como eu projeto conteúdo, né? Que tipo de conteúdo eu quero projetar, de que forma eu quero levar informação para vocês e também entendendo de que eu preciso me comunicar mais, mostrar mais de mim, falar mais sobre os processos, né? E sobre as reflexões que eu tenho, até para que vocês possam
pegar o que for interessante para vocês, compreender, né, que a vida não é somente da forma como a gente aprende, mas existem muitas formas da gente interpretá-la e também da gente lidar com ela de uma forma mais saudável, mais única e também mais responsável. Então, foi um período muito intenso comigo. Eu passei muito tempo em silêncio, muito tempo sem consumir conteúdo. Ao mesmo tempo, eu me sentia, nos períodos em que eu me abria para conteúdo, eu consumia loucamente muita coisa e muita coisa diferente que antes eu não pensava tanto. Eu tinha aquele desejinho no coração, mas não botava muito em prática. E quanto mais eu até tentava fugir para falar, não, deixa eu respirar um pouquinho, mais o conteúdo também chegava como uma sinalização de que aquele caminho precisava também ser alimentado. Voltei para a lei da atração, entendendo que as coisas precisam acontecer sem que eu precise ficar nesse esforço que não é saudável, né, para que elas possam funcionar, para que também eu possa entrar num caminho que é um caminho de mais conexão. É isso. Um caminho de mais conexão. E aí, por que eu tô fazendo toda essa partilha com vocês? Porque seria muito clichê da minha parte ficar aqui falando não usem celular. Já fiz isso algumas vezes. Mas eu sei que no mundo de hoje é muito difícil da gente, principalmente para quem tem negócio, conseguir expandir se não for via redes sociais, o celular ali, a conexão e o contato direto com os seus clientes e, enfim, né, com as pessoas do mundo, inclusive, para que você possa entender o que está acontecendo e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas acredito que esse compartilhamento seja interessante para que você se dê esses momentos justamente naquele período em que você se sentir mais perdido de você, né? Aquele momento em que você não sabe para onde você vai, com quem você vai, de que forma você vai, solta tudo. Deixa o tempo te dizer, né? Eu falei tanto aqui da confiança, do tempo, de confiar no tempo, que acabei precisando ouvir isso, né? E é natural, porque também estamos todos em processo. Mas o tempo tem muita coisa para nos dizer, né? E às vezes no silêncio pelo qual ele não está dizendo nada, é o momento em que o nosso mundo dá o feedback, né? Se comunica com ele, fala com ele com o tempo, né? E foi justamente isso que aconteceu no silêncio em que eu encontrei diante de todo essa cadeirinha do pensamento. Eu encontrei muito de mim, muito das minhas confusões que nem sempre eram faladas, refletidas ou até mesmo que tivessem palavras dentro delas, eram somente ar. Então foi um período de muito aprendizado. Foi um período em que eu até estava conversando ontem com o pessoal do Coven, que foi um período em que está sendo, né, na verdade, porque ainda estamos em Mercúrio retrógrado, um período em que eu me encantei por Mercúrio retrógrado e fiquei durante um tempo assim, não, gente, calma aí, me deixa aqui, que eu ainda preciso rever muitas coisas, ainda senti que eu não liberei tudo, então deixa eu aproveitar ao máximo. Ainda tô nesse processo, mas que não tenhamos medo, sabe? Muitas das minhas amigas e clientes falam isso. Ai, meu Deus, Mercúrio retrógrado, não sei o quê. E muitas vezes eu ficava também assim. Mas é muito positivo quando a gente sabe utilizar como ferramenta pra gente, né? E mais uma vez é a tal história do caos, né? Se mostrando como ferramenta da desordem, mostrando que existem outras formas da gente lidar com o que precisa, da gente lidar com a nossa vida e com quem nós somos.
E aí, eu até pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, os processos pelos quais a gente vai passando, que nós vamos liberando e encontrando cada vez mais pedaços nossos, formas nossas que a gente também precisa rever, não somente a questão ancestral, a questão parental, a questão social, mas também as questões que são relacionadas à nossa forma de agir, ao que nós aprendemos, né, a corresponder, e a forma pela qual também é danosa da gente estar lidando e que precisa ser atualizada. E isso é um ponto muito importante, a gente entender que a vida vai propor muitos momentos pra gente de atualização, independente da idade que você tenha, independente do lugar pelo qual você ocupe, independente das realizações que você tenha na sua vida, a vida sempre vai estar lá atualizando o sistema. E não é somente no celular, no Instagram, no YouTube, ou onde quer que seja, né? É em todos os lugares, dentro da gente, primeiramente. Então, queria ter dito que estava com saudade, mas na verdade senti alívio justamente porque encontrei a mim, né? E nem sempre esse encontro é muito fácil. Exige muito da gente em questão de atenção plena para que a gente possa estar, opa, isso aqui precisa sair, e isso aqui também tá junto e precisa sair, e, né, aquele processo de mudança interna mesmo, que é como a mudança na casa, em que a gente tira tudo, joga tudo fora e, enfim, né, precisa estar muito ali no aqui e agora para não desperdiçar esse momento, né? Então, nós hoje estamos a 2 dias da finalização de Mercúrio retrógrado, mas ele ainda vai vibrando aí até o dia 18, 19. Então, aproveite se você tá até aqui, resistindo a esse processo, né? Seja lá da forma como for, se dê um tempo para aproveitar e refazer a sua relação com Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, ele traz energias mais lentas nas relações amorosas, nas relações como um todo, nas tecnologias. Então a gente encontra muitos serviços e sistemas que ficam fora do ar ou dão problema. É um período em que a gente não deve fazer cirurgias ou então fechar contratos ou, enfim, fechar sociedades, justamente porque a gente tá tendo a oportunidade de olhar para questões de uma forma mais calma, né? Peraí. Se você já vinha sentindo que estava para fechar uma sociedade, mas que tinha algo errado, esse é o momento de parar e ver e fazer a faxina do que pode estar errado, né? Se você estava numa relação e sentia que tinha algo errado e a relação, isso começou a crescer, né? As sensações de algo errado ou os equívocos começaram a crescer, essa é a hora de parar e olhar para essa relação. É a oportunidade em que a gente tem de entrar na cadeirinha do pensamento e colocar em dia tudo que precisa para que quando a energia nesses setores volte a funcionar de uma forma correta, entre aspas, né, com a velocidade em que é a velocidade normal, a gente possa impulsionar todas essas transformações que a gente trabalhou até aqui. Então, estou de volta. Espero trazer bastante conteúdo para vocês aqui. Eu fiquei, né, gerenciando ali pelo computador conforme dava, mas também absorvendo conteúdo, me dando tempo, me acariciando, cuidando de mim. Foi muito gostoso. Vou trabalhar pesado para poder regular essa minha relação com as redes sociais, com o celular e também comigo, né, para que eu possa ir buscando esse equilíbrio. Indico que vocês façam o mesmo, mas caso esteja tudo muito embolado por aí, né, que eu sei que fica, porque no meu primeiro período consciente de Mercúrio retrógrado eu não estava entendendo nada, porque era tudo ao mesmo tempo acontecendo e eu meio fora de órbita e sem entender, sem conseguir intuir e com um monte de coisa ruindo.
Se você tiver nessa situação, né, primeiro Mercúrio retrógrado aí consciente, ou enfim, não é o primeiro, mas tá com tudo ruindo, entra aqui no link que fica aqui na bio. Vamos agendar uma consulta, uma conversa para ver de que forma a gente pode puxar o primeiro, o segundo e o terceiro fio e daí puxando para desatando isso tudo. Conta comigo e aproveite porque a vida dá muitas oportunidades de aprendizado e independente do que você possa estar vivendo, essa é mais uma oportunidade, eu tenho certeza, tá bom? Um beijo e até a próxima.